Dia 7 de maio. Existe uma linha de metrô em construção até hoje. A linha obsidiana foi prometida pela Prefeitura de São Paulo em 2011, com a ideia de formar uma enorme linha circular, como um anel passando por dentro de São Paulo, que conectaria eficientemente as linhas periféricas com as centrais. Imagina só poder ir de uma ponta da cidade para outra sem precisar transferir de linha umas 3 vezes. Que sonho! Fora que o horário do rush ficaria muito mais tranquilo nas estações centrais, que nem a Luz e a Sé. Quando eu ouvi falar sobre isso, eu fiquei super aliviado. Finalmente, minha volta do trabalho ia ficar mais tranquila. Chega de ficar sendo esmagado quando voltar do trabalho. Já fazem tantos anos desde que fizeram o anúncio da linha obsidiana e eu nunca mais ouvi falar sobre ela. Mas de vez em quando, em dias lotados que nem hoje, eu olho pra fora do vagão e eu lembro que eu poderia estar em casa uns 20 minutos mais cedo, ao invés de ter que pegar a linha vermelha, então a azul e então a verde. Como eu tenho que pegar pelo menos 1 hora de transporte na ida e outra na volta todos os dias, eu vou admitir que eu fico frustrado cada vez que eu lembro disso. É uma pena, mas não é a primeira vez que o governo promete alguma coisa e nada acontece. Pelo menos eu tenho bastante tempo pra ler e escrever esses diários. Dia 13 de maio. Aconteceu a coisa mais estranha hoje. Pra quem não sabe, eu trabalho pra Prefeitura de São Paulo. E depois da última entrada no diário, eu fiquei com a história da linha obsidiana na cabeça. Era uma ideia tão boa, porque não saiu do papel. Então, no horário do almoço, eu entrei no sistema da prefeitura procurando por alguma documentação, alguma nota, algum projeto, alguma coisa que explicasse por que o projeto foi engavetado. E curiosamente, eu não achei nada. E sim, isso é estranho. Para quem não entende como obras públicas funcionam, antes da prefeitura anunciar uma obra, especialmente algo grande como uma linha de metrô, é absolutamente obrigatório que a prefeitura tenha pelo menos uma boa parte da documentação e até do projeto meio pronto, o suficiente para poder abrir licitações para a empresa, separar um orçamento, o que quer dizer planilhas e mais planilhas e pilhas de documentos, projetos, mapas, levantamento de dados, que deveriam estar no sistema. E mesmo que o projeto tenha sido engavetado, não se joga esse tipo de documentação fora. Porque os dados levantados custam dinheiro para ser produzidos e eles podem ser usados em outros projetos. Alguma coisa ou alguém não só engavetou o projeto, mas também apagou todas as pistas que essa linha já existiu. Dia 16 de maio. Será que eu tô ficando louco? Parece que ninguém é capaz de lembrar da linha obsidiana. Ok, eu sei que talvez as pessoas não costumam se lembrar de uma notícia que passou no jornal uns 10 anos atrás, mas as pessoas parecem ser literalmente incapazes de lembrar sobre isso. Vamos lá. Antes de ontem, eu tava no telefone com a minha mãe e eu comentei o que aconteceu no dia 13. Ela falou que nunca tinha ouvido da linha obsidiana e até aí, ok. Como eu disse, eu não lembro de quase nada do que foi anunciado há 10 anos atrás no jornal. Nós mudamos de assunto por algum tempo e quando eu falei que eu ia deixar esse assunto de lado, ela repetiu a mesma coisa, que nunca tinha ouvido falar e blá blá blá, com exatamente o mesmo tom de voz. Eu tentei lembrar ela da conversa que a gente acabou de ter, mas ela simplesmente não lembrava de nada. E eu fiquei meio aborrecido com ela, porque pelo jeito ela não estava prestando atenção na nossa conversa. No dia seguinte eu tava meio arrependido de ter estressado com a minha mãe e ela deveria estar com algumas outras coisas mais importantes na cabeça dela. Ela já tem quase 70 anos e eu comentei sobre a conversa com a minha namorada. Eu expliquei o que estava acontecendo sobre a linha obsidiana e, curiosamente, a mesma coisa aconteceu. Alguns minutos depois ela não lembrava de onde a conversa tinha começado. Eu expliquei que era sobre um projeto da linha de metrô que desapareceu e alguns minutos depois, de novo, ela já não lembrava mais. Eu testei com algumas outras pessoas, com o porteiro do prédio, com alguns amigos, colegas de trabalho. Foram pelo menos 20 pessoas e por algum motivo qualquer informação sobre a linha obsidiana simplesmente desaparece na cabeça das pessoas. E eu acho que eu tô ficando maluco. Dia 2 de junho.
Realmente eu acho que eu tô com algum problema na cabeça. Hoje eu descobri uma coisa quase paranormal. Eu participo de um grupo de WhatsApp de fãs de terror, mistérios, histórias sobrenaturais. E eu pensei que a minha experiência investigando a linha obsidiana seria um bom mistério pra compartilhar, meio que torcendo pra alguém conseguir lembrar disso alguns minutos depois. Eu já repostei as minhas mensagens 4 vezes no grupo e 4 vezes as mensagens desapareceram. Simplesmente, puff, sumiram no meu histórico. Junto com qualquer resposta sobre o assunto dos outros membros do grupo. Qualquer outra mensagem sobre qualquer outro assunto continua completamente intocado. Mas tudo que tem qualquer assunto a ver com a linha faz puff, desaparece na minha frente. Eu vou testar de novo. Ok, eu testei mais umas 3 vezes e a mesma coisa aconteceu. Ninguém lembra de nada, exceto eu. E as informações são deletadas exatamente 7 minutos depois. Eu liguei pra minha namorada e testei. Não é só no WhatsApp, dentro e fora da internet. O apagamento acontece sempre em exatamente 7 minutos. Dia 4 de junho. Dia normal, eu tô tentando não pensar muito sobre o grande mistério que tá no meu colo. Mas tem uma coisa estranha que eu não pensei até agora. Como eu consigo escrever isso nesse diário? Eu testei no horário do almoço, escrevendo um pouco sobre a linha obsidiana em um bloquinho de papel. E 7 minutos depois eu vi a tinta do papel desaparecer. Mas o meu diário continua normal, nada desapareceu. E eu não faço ideia de como descobrir o que tá acontecendo. Seja lá o que for, não tem um agente do FBI deletando meu histórico de postagens. Dia 5 de junho. Eu tô com medo. Eu não sei se eu tô tendo algum tipo de alucinação, mas ok, eu preciso escrever com calma. Essa semana eu não tava conseguindo tirar o mistério da cabeça. Eu tô oficialmente com algum problema neurológico que tá me fazendo alucinar, ou realmente eu descobri um fenômeno paranormal. Não tem outra explicação. Qualquer citação sobre a linha obsidiana realmente desaparece da nossa realidade em 7 minutos exatos e cronometrados. Mas uma coisa aconteceu. Um funcionário de obras que eu nunca vi na vida apareceu na secretaria que eu trabalho querendo falar comigo. E eu fui atender ele. Era um homem esquisito. Eu não sei dizer a idade. Parecia... Sabe aquele tipo de pessoa que parece que passou por algum perrengue muito grande na vida e parece que a pessoa tá gasta? Pode ser que aquele senhor tenha algo entre 40 e 70 anos. Eu me apresentei, perguntei se eu podia ajudar ele e imediatamente ele me empurrou um pacote que está nesse momento no meu colo e falou uma coisa que eu ainda não sei se era uma ameaça ou um aviso. Pensa antes de falar, e um dia ninguém vai se lembrar de você. Alguma coisa tá acontecendo e eu não sei o que é, e eu tô com medo. E agora eu tenho que esperar eu chegar em casa antes de abrir esse pacote. Ok, eu tô em casa, fechei as cortinas porque eu não sei se vai ajudar, mas eu tô com medo, tá? Eu abri o pacote e tem uma lancheira, tipo uma lancheira de criança. Parece bem gasta, mas tem na tampa um desenho de um jogo. Minecraft? É meio aleatório isso. Eu não sei se tem qualquer ligação com o assunto. Eu acabei de abrir a lancheira, eu tô vendo uma garrafa de suco vazia e um caderno de escola. De onde o cara tirou isso? Ele roubou uma lancheira de uma criança e veio me dar assim do nada? Se acontecer mais alguma coisa, eu vou escrever aqui. Meio que é o único lugar que eu me sinto seguro pra desabafar. E eu também decidi que eu não vou mais falar sobre a linha obsidiana com outras pessoas. Eu não sei se aquele cara tava me ameaçando e eu não quero testar.
Dia 6 de junho. Eu não sei o que fazer com a lancheira, então eu decidi ler o caderno pra ver se eu descobri alguma coisa. Aquele cara tem que ter me dado isso aqui por algum motivo, certo? Por enquanto eu só vi alguns exercícios de matemática e umas anotações meio mal feitas de gramática. A data no cabeçalho de todos os exercícios é de 2012 e pela caligrafia e a matéria no caderno deve ter sido de alguém lá pela 8ª série. Se bem que agora tem a 9ª série do ginásio, então não tenho muita certeza. Ok, eu cheguei nas últimas páginas e o caldo engrossou. Eu tô olhando um tipo de mapa das linhas do metrô feita com lápis de cor. Então é bem fácil de entender. Pela posição e as cores eu consigo ver que a linha vermelha na página representa a linha vermelha do metrô, a linha azul a azul. E adivinha, tem uma linha curva em preto com um X marcando alguma rua, que pelo que eu conheço do mapa da cidade seria lá pelo bairro do Imirim. No canto superior da página tem um lembrete: chegar antes das 2, deixar a chave de casa com o pai, passar no mercado na volta. E no final da página tem uma lista pequena de itens de casa. Isso eu tô puramente chutando, não tem como ter certeza se é isso aí mesmo. Mas eu estou deduzindo que o adolescente dono desse caderno estava planejando passar em algum lugar da linha para deixar as chaves de casa com o pai. Talvez o pai seja alguém que trabalhou em algum momento com o começo das obras da linha obsidiana. Isso quer dizer que talvez alguma obra ou algum começo da linha tenha existido. E talvez isso exista até hoje. Se o homem do pacote me deixou essa pista, ele não pode ser contra eu investigar. Mas quando ele me ameaçou, provavelmente era na verdade um aviso. Eu sei que eu tô adivinhando coisa demais e eu posso estar totalmente errado, mas amanhã eu vou estar de folga e eu vou assim que o sol nascer no lugar que tá marcado no mapa. Talvez de algum jeito uma parte da linha ainda exista embaixo do chão e a obra foi só abandonada. Se a entrada não estiver totalmente lacrada, talvez eu consiga encontrar. Dia 7 de junho. Eu passei a tarde investigando o bairro e eu não encontrei nada. Ok, foi uma boa tentativa. Pelo menos eu fiz o exercício que eu tô precisando. E eu não vou fingir que eu não tô decepcionado. Eu andei até Santana pra pegar a linha azul e no caminho eu pensei que poderia não existir uma entrada na superfície, mas que talvez tenha algo no subterrâneo. Alguma entrada conectada a algum túnel de alguma linha existente. Como eu trabalho no departamento de arquitetura da secretaria, eu acho que se eu for esperto, eu posso convencer alguém a me deixar entrar na linha de madrugada quando o metrô estiver desativado. Eu só preciso de uma boa desculpa. Como sempre, eu vou anotar aqui conforme as coisas forem progredindo. Dia 10 de junho. Eu consegui. Eu não tenho muito tempo pra ficar escrevendo, já que eu tô fingindo estar numa inspeção surpresa. Eu encontrei uma porta de aço selada perto da estação portuguesa de Tietê. A única pista que tem é um quadrado preto que foi pintado na porta. Mas o segurança que tá me acompanhando disse que ele nunca viu essa porta antes. E ele também tá sentindo um cheiro de gás vindo do outro lado. Eu tô suspeitando que seja algum tipo de vazamento e eu já chamei uma equipe de manutenção pra cuidar disso imediatamente. Já que se for gás, tem um risco real de sufocamento e até explosão. Então, junto com esse quadrado preto na porta, deve ser a entrada da linha obsidiana. A equipe de manutenção vai ter que dar um jeito de abrir isso pra consertar o vazamento, o que é perfeito. E quando eu chegar em casa, eu vou escrever tudo aqui sobre o que eu vi lá dentro. Dia 30 de junho. Ainda não achei o caminho a tinta da Isso, um aviso. Encontramos o diário escrito em 2019, numa das últimas expedições ao labirinto. Isso foi perto de Interlagos. As entradas precisam ser melhor escondidas, gente. A gente não pode ter dormentes entrando nos túneis desse jeito. Quantas pessoas vão precisar desaparecer e reaparecer em jornais antigos antes da gente conseguir manter as entradas constantemente seladas? Vocês lembram do que aconteceu quando a gente descobriu o ninho cheio de outros turistas? Esse é o melhor abrigo que a gente já teve. E os túneis são uma bomba relógio. Se a prefeitura alertar a hierarquia que a gente tem qualquer ligação com esse lugar, vai ter sangue espirrando até dos bueiros de Osasco. Se vocês têm qualquer noção do que é um expurgo,
deem um jeito de proteger a sua área. A linha obsidiana não existe e não acho que a gente vai poder revelar ela no próximo século. Façam o seu trabalho. Oi, pessoal. É 6 da manhã, tá bem tarde. Eu literalmente acabei de terminar de editar o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Isso que vocês assistiram é uma história original que eu escrevi. Eu gosto muito de escrever, dentre mil outras coisas. Eu edito, eu ilustro. Vocês viram uma ilustração que eu fiz e que eu animei. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim, apesar de ter sido uma coisa bem simples. Foi bem divertido. Foi um processo bem trabalhoso, mas que eu sabia que ia ser, e eu sabia também que eu ia aprender muita coisa com isso. Esse é o tipo de conteúdo que eu quero produzir. Eu quero contar histórias de uma forma interativa, misturando meios, com conteúdo original. Se vocês gostaram, eu acho que merece um like e uma inscrição. Não vai ser a última vez que eu vou fazer uma coisa assim. Então, dá um like, se inscreve. Eu agradeço por todo o apoio. Comenta no que eu posso melhorar. Tem muita coisa para comentar. A história, a edição, o visual, a ilustração. Olha que romântico. Nascer do sol. Tchim, tomar essa canecona. Vou deixar tudo empacotado para upload e ir pra cama. Abraço.